Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse é um podcast que tem o apoio da FAPS, a Faculdade de Psicologia, e do site Onde Aprendo. É um espaço privilegiado onde eu, Henrique Tucci, estou aqui para trazer para vocês um pouco de mais conhecimento dos nossos convidados, que são sempre muito especiais, mas hoje é mais especial do que o normal. Eu diria até quase inesperado, mas uma boa surpresa, né, Juliana? Exatamente. Olá, bem-vindos então a mais esse episódio do Psicologcast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma psicóloga muito querida, que é a professora Regina Vielenska. A Regina, ela é psicóloga formada pela PUC de São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia experimental pela USP de São Paulo. A Regina é professora de várias pós-graduações pelo Brasil afora. É analista do comportamento acreditada pela BPMC. A Regina, ela tem experiência nas áreas de psicologia clínica e experimental, com ênfase nas seguintes temáticas: prática clínica, supervisão em terapia comportamental, terapia dos transtornos psiquiátricos e relação terapêutica. E a Regina, ela é psicóloga clínica desde 1982. Quando Regina, os dinossauros habitavam a Terra. Prazer imenso em tê-la aqui. Muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente em mais esse momento. É um prazer muito grande retornar a esta casa. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Rê, eu gostaria de começar a conversar um pouquinho com você sobre a sua vida acadêmica. Uhum. Quando que você pensou em fazer psicologia? Como que foi essa escolha pela graduação em psicologia? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu sabia muito cedo que eu queria entender como que as pessoas são o que são, como que elas fazem, como que elas aprendem. E eu me lembro, eu pequena, brincando sozinha em casa, eu não tinha crianças com quem brincar, exceto na escola. Então eu brincava de dar aula. E eu gostava muito. E quando eu me tornei adolescente, eu começava a me interessar por matérias, por assuntos que falassem de comportamento humano, de emoções, de desenvolvimento. Olha o absurdo. Eu, com uns 12, 13 anos, eu tinha uma mesadinha que eu era a alegria do jornaleiro. Porque com 12, 13 anos eu comprava a revista Cláudia e eu aprendia sobre o feminismo da época. Mas é um absurdo isso. Com 12 anos. Eu comprava Pais e Filhos para entender sobre desenvolvimento. Quer dizer, eu gostava disso. E, obviamente, com uma família com alguns aspectos disfuncionais, claro, porque a grande parte dos psicólogos também vai nessa onda. Então, eu via as doideiras do povo ao meu redor e eu falava, quero entender isso. Mas eu não imaginava que eu fosse fazer o que eu faço ao longo dos anos, eu não entendia de abordagens. A primeira vez que eu ouvi falar de Skinner foi no terceiro colegial, que eu fiz humanidades no terceiro ano. Primeiro e segundo era comum. No terceiro ano a gente podia escolher escola pública em São Paulo. E foi muito interessante porque o meu professor é um professor de inglês, mas ele era extraordinário. E ele contou para a gente que existia um cara chamado Skinner, que tinha escrito Walden Two. Mas por que Walden Two? Porque tinha o Walden do Thoreau. E aí ele conta as duas coisas para a gente e falava que ele tinha fundado um movimento, Skinner, no caso, tinha fundado um movimento filosófico chamado behaviorismo, que era muito importante. Aquele nome ficou. Eu tinha psicologia no colegial, gostei, mas estudava o Samuel From Neto, de desenvolvimento, tal. Fazia lá um estágio de observação, que foi muito interessante, fazer aquela vivência de observação. E aí eu entendi que eu queria isso. Eu gostava de inglês, eu imaginava que talvez... Eu fui professora de inglês por 7 anos. Mas eu pensei até em fazer letra, eu falei, não vai me deixar tão feliz assim. E aí eu prestei vestibular, acabei passando só na PUC. Passei em 3 particulares, mas escolhi a PUC. Na USP era o primeiro ano que tinha 2 fases no vestibular. E passei na primeira fase, mas sem cursinho, vindo de escola pública, não era bem, né? Não estava tão bem preparada. E aí eu passei Gozado que eu chorava de tristeza, porque eu ia dar despesa para minha mãe.
E meu pai tinha ficado cego, era um momento muito difícil da existência. Então, ela falava, a gente vai se virar, você vai fazer PUC sim. E foi uma maravilha. Lá eu me achei. E lá dentro da graduação, algum ou alguns professores te marcaram? Como é que Tive foi? uma sorte do cão. Primeiro, na minha classe tinha Roberta Aze, que é uma fã do Lázaros e que é uma das pessoas que mais entende Lázaros no Brasil, professora da Unicamp. Roberto Banaco, que também queria entender de comportamento desse jeito a se atrapalhar. A Roberta queria fazer pesquisa. Por quê? Porque a Roberta era filha do Rodolfo Aze, primeira geração de analistas do comportamento. A gente olhou para aquela colega de classe, pesquisa? Bom, a gente foi fazendo uma amizade, até descobrir quem era a Roberta e quem era o pai dela, levou muito tempo, porque ela era bastante low profile. Ela é professora na Unicamp, né? Só que a gente tinha monitores muito interessantes em disciplinas, monitores comportamentais. Um deles, Maria Marta Hübner. E aí o que aconteceu? Ana Lúcia Cortegoso, que é da UFSCar, e vai por aí. Eram monitores da gente. E todo mundo falando muito mal na universidade, os alunos dos outros anos, não, porque esses behavioristas, porque esses ratólogos. A gente falava, não é possível ser tão ruim. É esse povo aí que está ensinando a gente, que são monitores super disponíveis, super abertos. Quanto mais falavam mal, mais a gente queria conhecer e mais a gente gostava. Quando a gente fez a EC, abriu assim... né? Era laboratório dos velhos tempos, com animal, experimental, papapá. E quando a gente estava no terceiro ano, nós recebemos o convite para fazer o que hoje se chama iniciação científica. Na época não tinha um nome formal para isso, que era poder fazer pesquisa. Tanto que a primeira vez que eu apresentei resultados de pesquisa foi aqui em Ribeirão Preto, na reunião em 79. Reunião da Sociedade Brasileira. Exatamente, a Sociedade Brasileira, que chamava SPRP ainda, não era brasileira ainda. E na SPRP a gente veio apresentar o primeiro trabalho científico. Depois de formada, eu vim convidada para um evento aqui no HC também, foi meu primeiro evento depois de formada, então eu tenho um apeguinho bem especial com o Ribeirão, para apresentar um caso clínico. Aí era um evento de terapia infantil, aqui no HC Central ainda, que não existia no campus, né? Então, tem umas histórias. Agora, a partir do momento que a gente foi fazendo pesquisa, a gente se tornou monitores de todas as disciplinas. A EC 1, a EC 2, monitor de observação, que é a Miriam Marinotti, que nossa amiga que perdemos o ano passado, retrasado, já me perdi aqui. Mas com Miriam, eu fui treinada como monitora. Então, a gente teve muita sorte. Imagina, ser treinada pela Miriam para aprender a observar, para ensinar os outros a observar, né? Porque aprenderam, nós tínhamos aprendido antes. E assim foi indo. Aí teve grupos extras. Por exemplo, nunca fui aluna do Sérgio Luna, mas o Sérgio Luna se dispôs, junto com a Maria do Carmo Guedes, a fazer lá uns grupos de estudo com a gente. Então, eles davam as vísceras para nos ajudar, né? No quarto ano de faculdade, teve a primeira disciplina de clínica, né, que a gente podia fazer uma vez, teoricamente, né? Nós conseguimos um trambique fenomenal, que a Maria do Carmo Guedes, que era a diretora, a loira, né, o apelido dela, ela auxiliou a gente a poder fazer 4 vezes a mesma disciplina sem ser reprovado. Porque a gente era apaixonada por isso. É verdade que minha formação tem lacunas. Eu nunca fiz uma disciplina, por exemplo, psicologia analítica. Eu fiz as obrigatórias, mas, por exemplo, psicologia analítica não era obrigatória, então eu nunca fiz. Hoje em dia eu talvez fizesse mais. Que eu acho importante ter uma visão global para depois. Mas assim, a minha escolha já estava lá. Quando eu terminei o 5º ano, eu sabia que eu ia fazer pesquisa, mas que era diferente do Roberto.
Roberto tinha uma paixão pelo laboratório experimental com sujeitos animais, diferente da minha paixão. Eu queria muito a coisa aplicada. E eu inventei de fazer um mestrado que não tinha ninguém fazendo daquele jeito. Kohlenberg ia começar a publicar em 89. Em 89 eu terminei o mestrado. Então, as coisas que eu queria fazer ainda não tinham exatamente dispostas para a gente na análise do comportamento. Eu fiz do jeito que deu. E o seu mestrado foi sobre o quê? É assim, alguns aspectos da relação terapeuta-cliente observados em sessões de supervisão. E aí uma amiga minha topou ser sujeito e eu tinha que fazer uma análise de discurso de um jeito mais analítico comportamental. A gente gravava as nossas conversas, depois eu trabalhava com folhas de cartolina gigantes, assim, que eu ia pondo no chão e eu ia construindo relações verbais. Qual era o SD para essa fala dela? Qual é o SD para a minha pergunta? E era uma supervisão diferente que eu fazia com essa terapeuta, porque eu queria aumentar a discriminabilidade dela sobre o próprio trabalho, a dificuldade que ela tinha com o cliente, o que era dela, o que era do cliente. E para fazer tudo isso, eu construí, era muito difícil, não tinha computador, né? Estava surgindo o TK-82, umas coisas assim. Então, a gente fez do jeito que deu. E foi uma boa experiência, um período de turbulência pessoal na minha vida, muitas coisas complicadas acontecendo, de saúde na minha família e comigo mesma, mas mesmo assim deu tudo certo, né? E nesse momento você se formou, teve o mestrado e você já começou a trabalhar no consultório? Trabalhei no consultório. Imediatamente... Desde 82, né? Isso. Em 82 eu comecei a clinicar. Obviamente, por 6 meses eu tinha um cliente, né? E aí depois tive 2 clientes, 2 casos, que eu dizia que eu queria atender crianças. Esta era o destino da minha vida, crianças e seus pais, e suas escolas. E fui fazendo isso, né? Eu já tinha feito isso na graduação. Nos estágios era de criança, tinha o de adulto e tinha de criança. Eu escolhi o de criança. E fiz. Quando eu estava me formando, a minha supervisora falou: ai, Regina, eu queria tanto que você me ajudasse, como a T, né? Também não chamava a T na época, mas era como a T. Queria tanto que você fosse trabalhar num caso comigo, é um caso de toque. E eu falava: ai, Sandra Maria Cury, minha supervisora. Sandra, psicopatologia, eu tinha odiado a psicopatologia, o curso que eu tinha tido. Ai, você sabe que eu tenho aversão, né? Mas você sabe inglês, você vai ler, você vai gostar. Vou te dar um livro. Não existe Amazon, né? Também não nada. Mas vou te dar um livro, xerox de um livro em inglês, você vai gostar, você vai se preparar, a gente vai discutir. No final, essa cliente não veio para mim. Mas eu li aquilo e comecei a gostar. Aí ela fala assim: arranjei para você, para Beltrana e para Ciclana, uma aula, 4 noites, 3 noites, era uma coisa assim. Lá no Instituto de Psiquiatria, que é o curso de psicopatologia que eles dão para os alunos de 4º, 5º ano, para os internos. Então, você vai ter a aula, só que é só para vocês. É um presente. A gente deu um dinheiro para o técnico que passava lá as transparências, os slides, eu quero slide. E só isso, vocês não vão ter que pagar nada, a professora está fazendo isso como uma gentileza. Eu fui estrebuchando e saí dela encantada. Aí comecei a querer estudar o que existia de interface entre a ciência comportamental e a psiquiatria. Comecei a achar aquilo interessante. Ao mesmo tempo, eu não sei dizer primeiro isso, depois aquilo, foi tudo meio perto. E fui para me pagar as contas, sim, porque contas a gente tem sendo psicólogo ou não. Eu dava aula de inglês numa escola grande, ganhava um bom salário, registro em carteira, aquelas coisas todas, que eu comecei no 5º ano de faculdade já ter esse emprego. Porque eu falei, eu vou ter que me segurar.
E eu sei que vida de terapeuta não é bolinho. Além do que, eu fazia mestrado sem bolsa. Então, eu tinha que me virar de qualquer forma. Deu certo. De repente, uma ex-aluna da escola de inglês quer fazer terapia comigo. Eu falei, vou pensar, eu só atendo criança. Mas eu gostei de você como professora, eu acho que eu vou gostar como terapeuta. Fui falar com a minha terapeuta e fui falar com a minha supervisora. E as duas quase esfregam na minha cara que se eu já atendia criança, que era o mais difícil, porque eu tinha que lidar com os pais, claro que eu ia gostar de atender adulto, que eu desse uma chance. E com muito medo eu fui atender um adulto e adorei. Só que eu adorei tanto que eu fui largando as crianças. Então eu fiquei com crianças uns 4, 5 anos e migrei para o atendimento de adultos. E aí fui migrando para a psiquiatria e recebi um convite, logo que eu terminei o mestrado, para ir para o Instituto de Psiquiatria no grupo que era de doenças afetivas na época, era o nome. Fui para lá. Amei mais um pouco. Tudo aquilo que eu tinha odiado na graduação é o que eu mais me apaixonava. Então, eu fiz uma temporada de 7 anos nesse grupo, fiz uma temporada menor no grupo de transtornos ansiosos, e que é o grupo que há 20 e tantos anos, acho que 25 anos, 28 anos, por aí eu dou aula. Sou supervisora, né, que é o AMBAN. Como a gente fala, AMBAN do IPQ, do HC, do FMUSP, mas o AMBAN. E sou professora lá também. E o consultório, né? Consultório. E o doutorado chegou em que momento? O doutorado, a Raquel falava para a gente, vem fazer doutorado. Ela encontrava a gente nas reuniões anuais da BPMC, né, Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, e que eu participei da fundação, foi aqui em Ribeirão Preto, que foi a primeira reunião para discutir essa fundação. E a gente encontrava a Raquel nesses contos, ela veio fazer doutorado. Aí teve uma época que eu falei, Raquel, vou ser franca para você. Eu, particularmente, eu preciso esperar meu pai falecer, porque está numa situação muito triste, muito grave. Eu preciso de um respiro, eu não vou dar conta. Ele faleceu, depois de um tempo, não demorou tanto, frequentei o grupo de pesquisa dela, eu, Mali Delite, Jair de Regra. E só para quem não conhece, também é a Raquel Kerbaui, né? Isso, a gente fala que assim, Raquel, óbvio que who doesn't? Mas claro, você tem toda a razão. E Mali Delite. E a Mali, Jaide, eu, mais algumas pessoas que foram fazendo cursos avulsos naquela época com a gente, como ouvintes, como a Giza Baumgart, o Denis, a Minhane, moleque de tudo, esse pessoal, né? Que são pessoas hoje de muito destaque, muito queridos. E aí a gente foi cursando as disciplinas, até umas disciplinas como ouvinte, cujos créditos depois a gente pôde usar. E em 2002 eu defendi, né? Aí já atendendo o paciente, gravando e fazendo análise da interação terapeuta-cliente, mostrando as relações de controle recíproco, mostrando. Então, o que eu fiz foi uma classificação de classe de resposta que não chega ao calcanhar do que Denis depois fez o doutorado dele. Né? Que é um trabalho mais completo e belíssimo. Mas fiz um trabalho, tal, foi interessante. Mali também fez uma outra coisa de relação terapêutica. Foram bons anos de dedicação, fizemos em 3 anos e meio, 3 anos por aí. E a partir daí, eu não fiz pós-doc, né? Mas a partir daí eu comecei a dar muita aula em curso de especialização, que foram os que foram surgindo, ou da aula teórica, ou da supervisão. E eu já dava supervisão avulsa para pessoas que me procuravam, né? E depois, surgindo a plataforma de Edilab, me tornei professora também e participei de projetos. Então, essa é a minha paixão. Sou uma viciada, adicta. Mas é uma adição que eu não quero tratar. Ninguém me rouba esse prazer.
E aí acho que vale lembrar também do nosso início aqui dentro da especialização, com a nossa especialização em análise do comportamento, né? Que eu tive foi vir dar aula aqui, né? Exatamente. Nossa, muito bom, muito. Foi um prazer. Inclusive, era uma oportunidade de trocar com a comunidade daqui, né? Então, acompanhei o crescimento do grupo, a expansão de vocês e um trabalho delicioso. Além do carinho muito especial que a gente tem por você, a gente também tem muito firme na memória umas lembranças assim que para mim são muito impactantes, né? E imagina, né, que a gente tem no final de semana ao mesmo tempo aqui Roosevelt, né, a Marta Hubner, a Mali Delite. Aliás, a Mali foi uma que começou uma onda que aí eu adotei. Ela falou para mim assim, foi a segunda aula, a primeira foi do Roosevelt, a segunda foi da Mali, na primeira turma de especialização nossa, há 20 anos. E a Mali falou assim, se eu cheguei agora, sou a primeira mulher daqui, eu vou ser a madrinha do curso. Que graça! Então eu falei, tá bom, então vamos ter algumas madrinhas que são muito queridas, né? Então eu coloco nesse grupo de madrinhas nossas e padrinhos, um grupo muito especial que teve presente, né, o tempo todo com a gente, né? Não só no começo, né, participando com aulas, mas participando do projeto, do que é hoje a FAPS, que é a psicologia. Né, o Exato. A gente viu muito isso. A gente teve a oportunidade de ter esse final de semana com você, com a Marta, com a Mali, o Almir, que foi meu orientador depois, a Zilda Delprete, além do Roosevelt, que teve muitas vezes aqui, e a gente tinha muitos encontros com o Roosevelt e Isaías, que a gente conversava demais sobre cozinha, né? Gostava de falar muito, e o Isaías sempre querendo fazer o molho dele. Eu provei um carbonara que o Roosevelt fez na casa da Teca, que era a proprietária da Zetec. E o Isaías gostava muito de falar do molho dele, né? Do filé, que é o molho... Sugo. Ao sugo, que é o sugo de verdade da Itália. E também tivemos Celso Góes, a Laércia Vasconcelos, né? O Roberto e o Denis, Roberto Banaco e o Denis Amiani, muito queridos, a Alessandra Bolsoni. Tinha uma colaboração muito grande. Delícia. Além da Laércia, o Lincoln participou da constituição da revista Psicologue, deu grandes contribuições quando eu estava montando o corpo editorial. Eu tive o prazer de ter uma publicação na Psicologue aceita com uma aluna minha, que hoje, na época, ela era TO, hoje ela é psicóloga e vive em Portugal. Ela é portuguesa, na verdade. Ela voltou para a terra dela. E uma aluna excelente. A gente publicou aqui. Tive uma participação também na revista do Kester Carrara, do Dietrich, que foi logo estava saindo, acho que da UFSCar, né, na época que participou também com a colaboração. E também pessoas muito próximas do dia a dia que sempre tiveram presente, como a Vera, muito querida, que a gente já falou disso aqui. É figurinha carimbada. A Heloísa Ferreira da Rosa. Sim, a Elô, saudosa, querida. Madrinha, inclusive, do Enzo. A Fabi. A Rose Borges também. A Rose. Aí, Fabi. Grandes perdas. Mayra Bastucci. Fabi era da classe, a Fabi era da classe do Denis. Da Giza, do Denis. E sem esquecer, maravilhosa. É muita viu? gente, eu vou cometer aquele pecado de esquecer um monte de gente. A gente deixa alguém Mas teve de lado. também a Luli, a Andresa Ribeiro. Teve muita gente que a gente teve o prazer de... né, está convivendo aqui no dia a dia, né? E eu lembro que sempre foi muito impactante trazer algumas falas que na nossa região aqui, apesar de ter uma fortíssima ligação com origens, né, da SBP, da BPMC, aqui regionalmente a gente tem uma força muito grande das práticas analíticas. Então, para muitos dos nossos alunos que eram psiquiatras ou psicólogos que já estavam há algum tempo e começaram na nossa especialização, era uma oportunidade incrível, né? Fazer aquelas aulas de impacto, que é a primeira do Roosevelt, né? Falar do modelo, e a gente tem um carinho enorme, sabe, de ter esse privilégio de contar com vocês, com tantos almoços, quantas aulas, né? Que todo mundo aqui teve um prazer enorme de ter. Então, para a gente, assim, muito feliz. É bonito testemunhar esse processo de crescimento. São 20 anos, como a gente falou, Quando né? eu estava chegando aqui, eu falei, opa, mudou a fachada. Mudou, cresceu. É uma delícia. E é muito bacana. E uma das coisas que eu ouvi várias vezes você em vários contextos, né? Você fala bastante da questão do ser terapeuta como um exercício de vulnerabilidade, Isso. de presença, de atenção plena e esse compromisso ético-científico. É uma descrição que você faz que eu acho que é muito importante. É difícil de combinar essas coisas, Exato. Só que é essencial.
isso exige um preparo da gente muito grande, né? Quer dizer, quantas vezes eu não me pego falando assim, isso não está bom em mim. Esse negócio aqui eu tenho que resolver melhor, tenho que pensar mais, ou tenho que fazer terapia, tenho que mexer, tenho que discutir com alguma supervisora, né? Que hoje em dia a gente discute mais entre os nossos pares, fazemos intervisão hoje em dia, e é muito importante a gente dividir os momentos do trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades de relaxamento, habilidades de presença, de atenção plena, né? Eu não faço meditação de atenção plena de meia hora, mas ao longo do dia eu vou falando assim, deixa eu provar essa comida em atenção plena, deixa eu tomar esse banho em atenção plena, deixa eu ver o que está em mim e como está eu nesse mundo, neste momento, né? Escutar o silêncio. Então, a gente se preparar em diferentes formas, né? Às vezes eu estou vendo um comercial de qualquer coisa e falo, gente, isso pode nos inspirar para a gente falar com o cliente sobre tal coisa. Aqui tem uma metáfora. Essa historinha tem um caráter metafórico, né? Os 30 segundos de um comercial. Mas é um poema, a gente está lendo um poema por deleite, né? E de repente fala assim, ups, essa frase cai bem para tal pessoa, né? Então, acho que a gente tem que combinar tudo isso, né? Nós estamos numa sociedade que eu acho que ela tá muito tensa, está muito violenta, temos vários problemas a responder, cada vez mais. Então, a gente vai passar aí, ter que levar nossa ciência a responder questões do coletivo. Qual o efeito das redes sociais sobre os jovens, que é uma discussão que uma série da Netflix trouxe recentemente, mas que não é nenhuma novidade. O que a série fez, a série Adolescência fez, foi levar para o público o que a gente já está lá no consultório sofrendo. O aumento da violência contra a mulher, né? Os casos que não param de acontecer, né? A dificuldade dos meninos de desenvolverem sensibilidade ao outro, de poder expressar a emoção. Então, tem tanta coisa de coletivo que a gente precisa levar a nossa ciência, essa que a gente compartilha, né? Para fazer assim, o que eu posso fazer por essas pessoas. Eu faço um trabalho de formiga, que é o trabalho do consultório, mas eu tenho que plantar sementes na cabeça dos alunos, porque a gente tem que pensar no coletivo. O coletivo está muito comprometido, afetado, né? A sociedade está rachada, fragmentada. Então, acho que a nossa ciência, né, tem muita contribuição. A gente tem que se inspirar no Todorov e em tantos outros para pensar em questões importantes da nossa sociedade, né? E que as questões dos sofrimentos psiquiátricos ou não. As questões dos sofrimentos familiares. De vez em quando eu faço orientação familiar ou faço terapia de casal. Não é a minha expertise maior. Mas às vezes um casal quer fazer atendimento comigo porque alguém indicou e tudo mais. E eu atendo casais de vez em quando. Atendo, às vezes dou orientação de família de portador de transtorno psiquiátrico. Sou voluntária na Astoc ST, que é uma associação que exatamente tenta fazer isso, né? Psicoeducação. A gente não atende ninguém na Astoc ST, mas a gente conduz grupos de facilitadores. Que é isso, é quebrar o preconceito. Eu tenho um trabalho lá há quase uns 30 anos, né? Eu entrei na Astoc bem no comecinho, o Denis Amiani também, e gostamos muito de contribuir lá. Até hoje eu contribuo um pouquinho. E é isso, quer dizer, eu acho que a análise do comportamento tem essa beleza, né? Ser aplicada em tantos contextos,
contexto de planejamento urbano, contexto de atendimento de neurodivergência, contextos organizacionais, contextos de atendimento familiar, educação, a lista não acaba. É uma ciência muito rica. E é nela que a gente vai mergulhando cada vez mais. E eu vou resgatar uma lembrança aqui, se eu conseguir lembrar direitinho, mas que sempre marcou muito nas tuas falas, que principalmente quando, em várias situações que você trouxe na BPMC, em outros lugares, aquelas supervisões públicas, né? Adoro, vai ter de muito novo. Muito bacana. Muito bom. E uma coisa que sempre me chamava a atenção na característica que eu percebi em você, que assim, é óbvio que há uma cultura muito grande, né? Um conhecimento realmente aprofundado, não só da ciência, mas de cultura em forma geral, e uma sensibilidade muito grande. E aí eu noto em vários momentos, quando você fazia algumas intervenções, em alguns casos muito delicados, sensíveis, casos complexos, mas com muita delicadeza, com muita leveza, e às vezes até com um certo humor, né? Eu lembro uma vez de uma situação que você falava assim, peraí que eu esqueci minha bola de cristal, uma coisa assim, e eu acho fantástico como você consegue, com a delicadeza e o humor, conduzir, né, o que depois dessa primeira intervenção vem uma intervenção muito profunda. As supervisões públicas são um ato de coragem de jovens terapeutas, ou terapeutas mais experientes, mas de qualquer maneira, a pessoa está mostrando-se vulnerável profissionalmente, que o que ela mais quer é se mostrar capaz, e por um grupo de seus pares, ou ímpares, né? Depende de como são essas pessoas, mas, assim, brincando, mas junto aos seus pares, essa pessoa vai falar assim, olha, eu estou atendendo alguém com tais características, tomando todos os cuidados éticos que se tem que tomar nesses casos, mas eu estou enroscada em X. Ou às vezes a pessoa nem sabe no que ela está enroscada, mas ela sabe que ela está enroscada. Ela sabe que ela está patinando e não sabe por quê. Eu preciso tomar muito cuidado para não transformar isso no massacre da serra elétrica, não detonar a pessoa. Né? E tem uma pessoa lá com os melhores propósitos. Então, vamos aproveitar esse propósito, vamos aproveitar os conhecimentos dessa pessoa e fazer o melhor por ela. O que é possível fazer. Né? Às vezes a pessoa sai com dúvidas novas, mas dúvidas mais elaboradas. Às vezes ela sai com respostas mais claras. Né? É um evento que a gente ama fazer nas reuniões anuais da BPMC e faremos novamente. Mas é muito bacana ver como o repertório do terapeuta é importante. Isso. Como ele vai ajudar, às vezes, a conduzir uma conversa que pode ser difícil, com uma pessoa que pode estar resistindo. O repertório de vida, além do repertório técnico. É o repertório amplo. Eu falo para as pessoas, o que vocês estão estudando? Estou estudando esse livro. Falo, mas você não estuda, assim, qualquer outra coisa? Né? Você não sabe não sei o quê? Eu tô num grupo de WhatsApp que é curioso. Eu sou uma dinossauro naquele grupo, do ponto de vista etário e de ter vivido tanta coisa. E tem muita gente muito boa, bem jovem. Mas tem até graduando no grupo. Mas é curioso que eu aprendo com eles. Né? Quais são as tendências comportamentais atuais? Quais são os sofrimentos atuais? Quais são as modas? Agora há pouco soube do ursinho Bob não sei o quê. Eu não sabia que voltou a moda de ficar pintando. Antigamente era mandala, agora é o tal da vida do ursinho. Que isso custa uma nota, mas que aí tem lá no aplicativo que você compra as canetinhas de não sei o quê. Mas é uma tendência. Muita gente está fazendo isso. Eu preciso saber. Né? É bom, ou seja, eu estou falando de uma bobaginha, mas assim, a gente aprende muita coisa. E isto ajuda a gente não levar susto. Eu vou falar uma coisa atrevida, mas é isso, né? Quer dizer, hoje em dia, a gíria de homenagem à Trois é marmita. Eu aprendi faz 2 anos só.
Que marmita não é só o que você leva para comer, que você vai comer também, mas no outro sentido, né? No segundo termo. Mas marmita de casal é diferente da marmita que você leva para o trabalho. É importante, você precisa de um cliente, vai falar, ih, ela não sabe. Essa velha não sabe nada, ela não entende. Eu preciso saber. Eu preciso saber o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Eu preciso saber se as drogas que as pessoas estão usando quando saem na noite, quais são. Eu preciso me preocupar com as drogas novas. Né? O que acontece nas redes sociais. O que acontece nas redes sociais, os massacres, as seduções, os problemas, tudo. Então, eu sei de tudo? Não, eu não sei de tudo. Mas se aparece uma coisa nova, eu vou tentar descobrir um pouquinho. O publicitário, falecido há pouco tempo, Washington Oliveto, ele costumava dizer que ele poderia falar sobre praticamente qualquer assunto, incluindo neurocirurgia, por até 5 minutos. Agora, de publicidade e de Corinthians, ele falaria a vida inteira. Né? Ele era apaixonado pelo Corinthians. Então, sobre isso, ele falaria o tempo todo. O resto, 5 minutos dava. Só que esses 5 minutos pode ser crítico na relação com o cliente, no fechar um empreendimento, um negócio lá no mundo da publicidade, que ele foi um dos grandes do Brasil. Né? Isso vale para a gente também. Né? Você poder conectar com o outro através de um link improvável, isso faz diferença. Então, é isso. A gente precisa ter uns repertórios estranhos, úteis. Né? Eu, por exemplo, eu sou ruim com letra de música. O Roberto Banaco é brilhante. Inclusive, ele dá palestras baseadas em letra de música. Palestra inteira com repertório musical. Eu acho isso muito útil, essa habilidade que ele tem. Porque, de repente, ele pega uma música do Adoniran Barbosa, outra música do Rapa, outra música de não sei quem, e o cliente está assim, fazendo relações, construindo, derivando relações importantes para a própria vida, usando letra de música. Eu não tenho essa habilidade que ele tem, eu tenho outras, ok. Mas a gente tem que ter algum repertório variado, esse é o ponto. Eu acho que isso é um alerta para a gente não ficar enclausurado, fechado no conhecimento técnico, no nosso entorno bem restrito, e ampliar os horizontes. E, principalmente para a gente que está com um pouco mais de idade, a gente sempre tem essa atenção com as novidades, né? Que eu ouço muito Enzo sobre as coisas que acontecem, o que a moçada está falando hoje. Mas eu penso também que os jovens terapeutas que estão entrando agora no mercado, que estão se formando agora, também precisam ter outro tipo de olhar. O que você diria que esses jovens terapeutas têm que ficar atentos, têm que cuidar na formação? Eles têm que cuidar da formação pessoal deles, sabe? Cuidar muito. Tem a incidência de transtorno psiquiátrico na nossa população é muito grande, em parte porque às vezes as pessoas vêm carregando seus sofrimentos psíquicos, e fazer a faculdade é uma esperança de adquirir uma luz sobre si própria. Então, às vezes, tem isso acontecendo. Né? Uma outra coisa que eu acho que eles têm que tomar conta é assim, é absurdo o marketing de escassez que tem nas redes sociais. Você quer ficar se sentindo seguro? Eu vou te dar uma fórmula em 20 encontros. Você quer ganhar 90 mil reais por mês como psicoterapeuta? Eu olho aquilo, eu falo assim, eu não estou acreditando que antigamente, vocês talvez lembrem da infância de vocês, tinha as propagandas dos produtos da Polishop, que tinha assim, você tinha que comprar as facas Ginzo, que nunca iam perder o fio, e as meias Vivarina. Inclusive, a meia Vivarina não era furada pela faca Ginzo. Quem que usa a meia Vivarina até hoje, se é tão duradoura? Passou de mãe para filha? Quem que tem faca Ginzo em casa, que está tão maravilhosa? Não tem faca Ginzo, não tem meia Vivarina.
Então, a gente precisa tomar cuidado, eu espero que minhas panelas continuem durando. As minhas panelas Polishop continuem durando. Mas o que acontece? O marketing que está tendo maciço na psicologia, mesmo na comportamental, na cognitiva, né, nas contextuais, é horroroso. As pessoas, colegas nossos, têm recebido assim: eu estive vendo você nas suas redes sociais, eu acompanhei você e percebi que tem coisas muito interessantes no que você faz. Eu sou especialista em mídia social e, com a minha ajuda, eu acho que eu poderia aproveitar todo esse talento maravilhoso. Ele adula primeiro a vítima, né? Todo esse talento maravilhoso que você tem, para que eu possa te ajudar a duplicar o público que você atinge. As pessoas estão recebendo isso diariamente. E as pessoas começam a ver gente vestida muito chique, consultórios produzidos não sei o quê. Eles não têm dinheiro para isso. Agora, tem uma cultura de comer frango e arrotar peru, falando português grosseiro. É verdade. Então, tem muita gente dizendo: estou faturando não sei quanto. Não sei como. Conta para mim, bebê. Não é verdade. Tem muita mentira. Né? Tem muita gente que está vivendo de dinheiro de família, está vivendo de outras coisas. Isto sim. Mas que eles, de alguma maneira, disfarçam isso e essa meninada fica ansiosíssima. Porque nunca conseguem chegar lá. Não conseguem chegar lá e mais, vai demorar para chegar a algum lugar razoável. E eles falam: mas as outras pessoas conseguem quem? Como? Eu me agarrei lá na minha aula de inglês por muito tempo e tudo bem. Não achei que isso foi problema. Né? Então, o que eu diria para essa moçada é: calma, menos. Né? Parafraseando lá o Van der Rohe, o arquiteto, menos é mais. O que precisa? Precisa estudar. Precisa estudar mais um pouco. Estudar coisas que não são psicologia. Cuidar da sua própria saúde, da sua qualidade de vida. Construir relações significativas na vida. Porque não vou... Primeiro eu trabalho, depois eu vivo. Não, tem que ser tudo junto. Fazer terapia. Quem chega para fazer terapia, fala: eu quero fazer terapia com você para aprender a fazer. Você não vai aprender a fazer. Se nós tivermos sucesso aqui na terapia, o que você vai aprender é como você funciona. Você vai aprender quais são os seus valores e o quanto eles estão te ajudando a viver com sentido. Você não vai aprender técnica fazendo terapia, não. Você vai aprender isso na sua supervisão, você vai aprender lendo livro, vai fazer workshop. Então, só que eles têm muita ansiedade. A velocidade é o uma que mais chama pressão atenção. Brutal, essa velocidade. Só que é uma velocidade fake. E frágil. Muito frágil. Não leva a uma construção sólida. Exato. Né? E tem gente que acha que precisa usar taillé, sabe? Roupa de grife, taillé, o consultório parece cenário, tudo consultório igual. Não pode ter a cadeira da avó, sabe? Tem que ser aquele último design da Feira de Milão. Gente, isso não é vida real. O mesmo fenômeno de influencers que alugam um carro importado para parecer que é dono de carro importado, Isso. acabou aportando na psicologia de uma forma ou de outra, né? Isso. Que acho que a base disso, aí eu faço uma autocrítica, porque trabalhei na área de comunicação e marketing, então eu sei que lá atrás... Sabe como é que é, eu né? sabia que era exatamente esse o caminho, porque talvez o que faça a base de estruturação dessas propostas, né, que estão na internet, sejam produtos baratos, que são fáceis de vender, e esse acúmulo de coisas baratinhas vendidas dá uma base financeira que parece que a pessoa tem uma competência. E recentemente uma pessoa me fez uma pergunta
acho que a primeira e única vez que eu vi uma pergunta desse respeito, que acho que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa jovem fazendo uma pergunta consistente. Porque hoje parece que se descobriu que existem práticas baseadas em evidência. Né? Apesar disso já existir na medicina há muitos anos e tudo mais, e na própria psicologia, e tornou-se um produto. Né? Mas vira um rótulo, né? Exato, virou um produto. E uma pessoa me perguntou assim, mas poxa, se a gente tem que tantas abordagens diferentes, conhecer tantas técnicas diferentes para o que são as técnicas mais válidas para cada caso, será que não vou ter uma confusão teórica? Né? Será que o terapeuta cognitivo faz, né, terapia comportamental do mesmo jeito? Como que fica essa confusão? Né? Eu tive uma resposta muito curta e grossa, mas o que você diria para uma pessoa preocupada com essa mistura, né, de teorias sem um embasamento necessário? Eu costumo dizer uma coisa que também foi como eu aprendi. Uma coisa, por exemplo, eu uso estratégias de role-playing, de psicodrama, que eu aprendi quando eu fiz psicodrama. Só que eu faço uma leitura analítico-comportamental da técnica. Eu não vou chamar de duplo, vou usar o duplo, o ego auxiliar. Não. Isso existe na minha abordagem, termos, eu vou prover estímulos discriminativos, eu vou eliciar não sei o quê, eu vou isso, eu vou aquilo, mas, enfim, eu consigo fazer uma leitura do que por que uma determinada estratégia dramática pode ser interessante para instalar um repertório no indivíduo, ou como informação para o terapeuta com uma natureza evocativa. Então, o que você precisa é conhecer muito bem uma teoria que possa ser capaz de uniformizar a tua maneira de enxergar, de trazer clareza para você. E você, aí sim, você vai ver quais são as pesquisas que embasam aquilo que está sendo feito, né? Então, nos anos 80, começou a pesquisa sobre terapia de exposição. Só que terapia de exposição começa lá atrás com o Volpe, né? Com outro nome anteriormente. Então, estuda isso, depois estuda aquilo, depois estuda exposição. Mas vai vendo como que as coisas mudam. E conhecer uma teoria a fundo pode levar uma vida inteira? Isso. E, possivelmente, considerando que conhecimento é algo que se transforma, o conhecimento em si se transforma e como nós somos terapeutas vai se transformar. Hoje em dia eu fico muito mais cansada em certos atendimentos, não no sentido porque eu estou uma senhora e quando eu era jovem, não é por isso. É porque eu estou muito mais presente e conectada ao outro, e isso gasta uma energia do cão. Para eu estar em conexão com a outra pessoa. Isso faz diferença. O que não é algo que pode parecer... Assim, às vezes as pessoas entendem que elas vão atender com distância afetiva usando técnica. Pá. O diagnóstico é isso, a técnica é essa. Não é. Lê do engano. E essa presença com o outro, para eu acolher. Porque, assim, eu estou acolhendo, eu estou me conectando, estou percebendo o que eu estou sentindo, estou tentando deduzir o que o outro está sentindo pelas dicas que ele me passa, estou construindo relações funcionais em cima disso tudo e estou resgatando o que a minha ciência já disse a respeito desse fenômeno. É muita coisa acontecendo. É muita coisa. Quando a gente é mais novato, a gente não saca tanta coisa. Tanto que o aluno, quando a gente dá supervisão, fala assim, diz uma coisa, na história de vida desse cliente aconteceu tal coisa? Não sei. Não, tem alguns que até falam, eu esqueci de te falar, aconteceu. Como que você sabe? Ou não fez a pergunta, que é outra hipótese, que você está bem levantando, né, Ju? Mas muitas vezes eles falam assim, mas como que você sabe? Ou eu falo, isso daqui não vai dar certo, não. Mas por quê? Vamos ver, vamos pensar. Não dá certo. Você bem que falou que não ia dar certo. Gente, eu não tenho bola de cristal. Brincadeira, né? Eu não tenho bola de cristal, eu estou olhando a ciência.
Controle aversivo. Controle aversivo funciona desse jeito. Controle positivo funciona não sei como. Quais são as condições para que certos controles operem sobre o indivíduo? Então, você deduz. Né? Então, nós temos uma ciência que ela não é onipotente, ela não é onipresente, mas que ela tem bons recursos. Só que, para a gente, quanto mais experiente a gente fica, mais dimensões da prática psicoterapêutica a gente vai introduzindo na terapia do nosso cliente. Né? Então, não que jovens não possam fazer um bom trabalho, e confesso que eu fiz alguns bons trabalhos quando eu era uma principiante. Honestamente, eu fiz. Mas eu acho que a capacidade de conexão muda e a capacidade de entender as coisas com uma perspectiva de valores, etc., muda bastante à medida que a gente enriquece o nosso repertório. Mas talvez hoje o que se faz é vender a insegurança. Se você não souber todas as técnicas, você não pode atender. Não, e o que é pior, eles estão vendendo kits de técnicas, por exemplo, de terapia infantil. Mas você vai comprar, na verdade, é uma caixa de brinquedos, uma caixa de lápis, uma caixa que eles vão vender com a embalagem bonitinha. E diz assim, esse lápis você vai usar assim, assim, assim. Este joguinho, esses dedoches, você vai usar assim, assim, assado. Qual o raciocínio clínico que você tem em cima do uso do dedoche com a criança? Isso não é a técnica. E é um tal de vender kits. Esses dias nas redes que eu estou... alguém tem uma anamnese de criança e de adulto? Eu fico falando, gente, que triste um pai chegar e a pessoa com aquele formulário... Um questionário interminável. Fazendo um por um. E de assuntos que às vezes não tem nada a ver com a queixa que eu tenho com meu filho. Né? Não precisa tudo aquilo. E a pessoa tem que passar pela anamnese, porque ela não sabe o que fazer, então ela agarrou na anamnese. Gente, não necessariamente. O que você precisa é aqui saber como coletar informações e quais informações coletar. E fazer isso batendo papo, dando corda para a pessoa. Porque uma hora a informação chega. E às vezes a pessoa te passa informação que você nem... Ela não sabe o que ela está te passando, mas ela está contando coisas. Né? Então, é esse o trabalho que a gente tem que ensinar aluno. A ser menos tecnicista, embora ele tenha que estudar as técnicas. Ele tem que ser funcional em termos de estabelecer relações que sirvam para aquela pessoa. Porque essas relações funcionais têm que ser capazes de descrever bem quem é o outro e para onde ele vai. Tem que ser respeitosas, porque quem tem que decidir se vai ou não vai é o cliente, não é a gente. E até onde vai? Até onde vai. Qual é a jornada do cliente? Não é a jornada que a gente quer que o cliente... Seria bom se ele fizesse. Não. É a jornada que o cliente acha que é relevante para ele. Né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, eu acho, que avisar o jovem. Eu diria até assim, fique menos no Insta, fique menos no TikTok, fique mais na literatura brasileira e literatura mundial. Fique mais nos filmes. Não aquela série do último momento, mas filmes. Assista filmes interessantes. Né? Assista... Faça um esporte, se quiser. Faça uma arte, uma dança. Pinte, borde. Ande de bicicleta. Cozinhe, mas de um jeito mindful. Menos redes para você. Mais livro científico. Vai estudar a filosofia da ciência que você está dizendo, vai ler experimento. Eles leem muito pouco, eles no máximo leem livro-texto. Mas precisa ler revista científica e aprender essa linguagem. Então, é isso que eu diria. Menos redes. E olha, quem está falando é hipócrita aqui, porque eu fico bastante em redes,
eu participo, mas eu tenho outro pedaço, né? A sensação é bem aquela, você aprendeu a tocar piano, agora aprenda a fazer música. É. E aprenda a se divertir com a música que faz. Porque se você também não conseguir extrair prazer dessa música que você toca, você está tocando porque o cara vai te pagar uma diária de X no barzinho, mas você não vê a hora de ir embora, aí nós temos um problema, né? Precisa cultivar um gosto, Uma paixão, né? uma paixão. Agora, não é porque é paixão que é tudo beleza. Vai ter momentos difíceis. Tem casos difíceis também, né? Tem. Dentro dessa paixão. Tem muita dor. E tem muita alegria. Tem tudo um pouco, né? Vocês sabem, vocês são terapeutas, vocês sentem isso na pele todo dia. E sendo terapeutas experimentados que vocês são, vocês já sabem a armadilha dessa moçada. Onde eles estão enroscados. Uma pena, né? Mas que privilégio poder estar aqui para poder conversar um pouco sobre isso, né? Acho que é trazer um outro ponto de vista. Não existe verdade absoluta, mas existem algumas verdades que têm que ser consideradas. Pistas, dicas. Dicas. Dica é uma expressão meio popular, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que é essa insegurança mesmo de que faz as pessoas se agarrarem, como você falou, a alguma coisa para conseguir chegar até o fim do processo, tentando quase se colocar fora da terapia, né? É um processo que não tem fim. Exato. Eu gosto muito de uma frase de uma professora já falecida da Unifesp, a Jandira Mazur. Ela dizia mais ou menos assim, que o conhecimento é uma bola que nada no oceano da ignorância. Que cada um tem o seu conhecimento. Então tem bolas, tem bolinha, tem bolas, tem bola. Cada um tem a sua bola composta do que quer que seja. E quem souber cuidar da sua bola vai fazer o quê? Vai aumentar seu conhecimento de diferentes vias, né? A bolinha vai crescer. Quando a bolinha cresce, a área de contato com a água aumentou um pouco, que é a área daquilo que a gente sabe que não sabe. O resto todo a gente não sabe. Só que aquilo eu sei que eu não sei. Então, vai ser muito legal se você perceber que cada vez mais você vai percebendo que você sabe menos. Porque provavelmente a tua área de contato com a ignorância cresceu. Porque você está acumulando experiências, aprendizagens. E exatamente por isso você vai percebendo que o conhecimento não acaba. Você vai com o caixão com uma bola enorme, se você fizer um bom serviço ao longo da vida, e essa bola não é suficiente para ninguém. Não tem o deadline, não tem a reta de chegada, nada. Não tem um prazo final. É sempre crescer. Eu acho bonita essa imagem que ela passava para os alunos dela. E é importantíssimo os terapeutas em formação aprenderem a lidar com as frustrações. Sim. Você já pensou em desistir de ser terapeuta? Teve um ano que eu fiquei enlouquecida. Já faz uns 20 anos que isso aconteceu, mais ou menos. Eu fiquei um ano tirando dinheiro da poupança para me sustentar. Sem ter noção do que estava acontecendo. Pouquíssimos clientes. Eu tendo que diminuir minhas reservas. Eu tomei providências de contatar pessoas. Então, eu tomei providências para aumentar o aporte, mas que levou um ano a recuperação toda. E tomei providências de reduzir os gastos. Mudei o convênio, por exemplo. Peguei um convênio mais baratinho. E fiz isso, fiz aquilo, saí menos. Mas eu falei, o que está acontecendo? Então, de vez em quando, mesmo naquela hora, eu não pensei em parar. No máximo, eu falava assim, acho que eu vou ter que voltar a dar aula em algum lugar. Nem que seja de inglês. Né? Vou ter que voltar a dar aula numa faculdade de psicologia, vou ter que voltar a dar aulas que eu não dava mais. Eu dei aula na PUC por 7 anos na graduação. Mas eu achei que estava de bom tamanho para os meus objetivos de vida. E saí, né?
E de alguma maneira, naquele ano, que já faz muitos anos, eu soube que o que vem vai também. Mas eu precisei saber navegar as águas turbulentas. Sempre perguntava, o que aconteceu? Não sei. No ano que teve o plano Collor lá, que o dinheiro foi confiscado, eu não sofri tanto quanto naquele outro ano. Né? E mesmo quando o plano Collor aconteceu, todo mundo tinha 25 merrecas no banco. Claro que os milionários que já sabiam de tudo já estavam com as suas reservas em outro lugar, mas os pobres mortais não sabiam de nada, caímos do cavalo. Então, eu com 25 merrecas na minha conta, eu não tinha tido confisco, porque eu não tinha dinheiro quase em poupança nenhuma. Então, né? Assim fiquei eu. E mesmo assim, eu falei, a gente vai sair disso. Eu tinha uma cliente que falou para mim, eu preciso parar. Eu falei, fulana, você está ferrada, né? Tô. Você tem que... Ela falou, tem a folha de pagamento da fábrica. Na minha conta pessoal tem tanto, na conta da firma tem tanto, e tem uma folha de pagamento enorme. Eu falei, os teus funcionários também estão ferrados, né? Pois é. O teu fornecedor está ferrado? Ah, tá. Também estou. Então, vamos fazer uma coisa. Enquanto eu puder te atender, eu vou continuar te atendendo, pendurando a conta. Vamos fazer uma pendurada de conta por 3 meses. E vamos ver o que vai acontecer. Se eu daqui a 3 meses não puder mais pendurar a tua conta, a gente pensa o que faz. Mas agora, no auge da tua crise, você quer ir embora porque não tem dinheiro? Eu também não tenho, ninguém tem. Vamos continuar trabalhando. Então, eu precisei negociar, por exemplo, naquele momento com essas pessoas. Mas deu certo. Não perdi clientes. Eles ficaram, depois eles foram se recuperando, eles ficaram gratos. Tem gente que teve que pagar assim, eu pago a de hoje meia da dívida. Da próxima. Da dívida. Da anterior. Meia daquela que ficou pendurada. Então levou lá um tempão para pagar. E vai quitando. Tá tudo certo. Né? Então eu diria que eu nunca quis parar. E eu espero que enquanto eu estiver inteirinha de cabeça, eu possa continuar sendo terapeuta. Pode ser que aconteça uma doença, uma fatalidade, tudo bem, ok. Tudo bem nada, né? Mas é uma profissão que não tem fim, não tem idade. Durante o processo de terapia, existe o progresso do cliente, as mudanças dele, de fato, mas também tem as nossas mudanças, né? Muitas. Você lembra de uma situação, de um cliente, um atendimento, algum momento em que você sentiu uma transformação profunda em você a partir de um atendimento, ou algum caso que te marcou? Eu publiquei agora há pouco um capítulo num livro que é Histórias... gozado não saber o nome, mas em bom português é o seguinte, o que eu aprendi com meus clientes, né? Histórias que eu vivi com os clientes. E o meu capítulo, eu me senti honradíssima, meu capítulo é em seguida o da Mavis Tsai, fundadora da FAP, junto com Bob Kohlenberg. Mas no meu capítulo eu conto um pouco dos meus clientes que estavam morrendo. E eu aprendi muito sobre a vida e sobre a morte com eles. E com eles pude usar o que eu já sabia sobre a vida e sobre a morte também. Foram atendimentos muito significativos, né? Clientes com doenças graves, que aquele não ia dar bom, não tinha jeito, mas que nós vamos viver até morrer, tá? E poder olhar de frente com o outro para falar sobre a morte dele. E como que ele quer viver a vida até não poder mais viver a vida. Né? Parte disso eu vou estar discutindo amanhã na universidade aqui, na USP, exatamente falando sobre isto. Né? Por exemplo, como que você faz o luto da sua própria vida, porque você sabe que o prazo dela está piquititico. O prazo de todos nós pode estar pequeno, pode cair o teto e a gente não saber, né? Mas não é habitual. E quando você sabe? E quando a medicina te diz que
só pode dar analgésico. Bem dado. Analgésico bem dado tem muito valor. Analgésico, oxigênio, quando é feito direitinho, beleza. Mas, então, essas são algumas das experiências. Eu tenho alguns casos que foram nessa linha que me tocaram profundamente. Um durante a pandemia, um terminou quando a pandemia ia começar, outro durante a pandemia, outro quando nunca se falava, nunca se imaginava que iríamos atravessar a pandemia, mas que são casos que mexeram muito comigo. Cada um me ensinou bastante, né? Mas no fundo, com quase todos a gente tem uma lição. E é engraçado, eu já percebi isso e outros terapeutas falam também. Às vezes tem um tipo de cliente que o terapeuta engasga. Ele precisa receber aquele cliente até ficar bom naquilo. Vai receber de novo, até entender o que está acontecendo. É um acaso, é místico, não sei, mas acontece. Então é bom trabalhar aquilo que está engasgado, né? E eu tenho recebido os meus engasgos e desengasgos ao longo desses 43, 44 anos de trabalho, né? E sou grata a eles. Os clientes nos ensinam muito e nos sustentam também, né? A gente paga as contas graças ao que eles podem nos sustentar também. Sou grata também no sentido material do termo, né? E eu acho que é uma profissão linda. A profissão da troca. Espero ter mais alguns tempos com ela. Uhum. Vocês certamente terão muito e vão fazer um belo trabalho, né? É isso. Muito bom. Eu acho que são motivações para continuar, né? Como a gente falou, existem aí muitos desafios de toda a natureza, né? Mas eu acho que ter esse propósito é muito importante para as pessoas, né? Elas tenham motivação para continuar evoluindo também, Isso. porque vão fazer diferença, né? Eu vejo que hoje em dia a gente tem que aprender sobre muitas áreas, mas a gente pode, em alguns casos, passar para o colega. Por exemplo, eu sei pouco de dependência química. E tem especificidades, mas se eu posso, por exemplo, encaminhar para a Simone Oliani, para o Alan Aranha, ou para alguns outros que estudaram esse tema, muito mais do que eu tento encaminhar. Às vezes o cliente não quer se encaminhar, se sente sendo rejeitado. E às vezes eu consigo encaminhar, às vezes não. Mas eu encaminho, porque tem gente que estudou aquilo muito mais do que eu, que estudou esquizofrenia. Eu não sei nada de autismo, sei assim, fiapo, pouquinhos mais sobre adulto do que sobre atendimento das crianças, mas, poxa, sabe? Então, a gente também pode contar com os colegas que estão estudando mais especificamente alguns temas do que a gente. Mas eu sou de uma geração ainda mais ou menos generalista. Menos até do que, por exemplo, a Miriam Marinotti e Vera Otero, que eram mais generalistas do que eu. Hoje em dia eles estão trabalhando mais com nichos, né? Mas eu acho que isso estreita um pouco a nossa visão de mundo também. Nem sei o que vocês pensam a respeito, mas para mim eu ainda prefiro um pouco de variedade. Não, e é bacana. Eu acho que só com muita experiência que você consegue falar sobre tudo isso de forma tão tranquila, né? Dessas frustrações que podem acometer qualquer terapeuta. Tem um paciente, esse paciente não progrediu, não evoluiu como eu gostaria ou como ele gostaria que o atendimento tivesse evoluído. Não posso prestar um bom serviço dentro dessa temática, eu faço um encaminhamento para um outro profissional. Tem horas que é mais justo você fazer o encaminhamento, depois você vai pensar por que você precisou encaminhar. É uma variável do cliente, é uma variável sua.
Mas naquele momento, independente de qual é a variável, a pessoa está lá sofrendo, a pessoa precisa de ajuda e tem alguém que é bambambam naquilo. Então, você poder incentivar o cliente. Aí eu conto, olha, eu tenho um colega que ele estuda isso, ele fez mestrado nisso, ele fez doutorado, ele trabalha numa clínica assim, assim, assado. Eu acho que você vai estar nas melhores mãos. Eu sou super bem intencionada, mas eu não sei o que ele sabe. Então, eu estou querendo que você tenha o melhor atendimento possível, não comigo, nas circunstâncias. Então, aí eu encaminho. Esse momento também de conseguir identificar, eu preciso de uma supervisão, eu preciso entrar em um esquema de visão, né? A discussão com os pares sobre alguns casos que são mais complexos ou que estão mais difíceis, né? Então, acho que é importantíssimo você ressaltar todos esses aspectos que fazem parte da formação de qualquer terapeuta, né? A gente precisa cuidar muito da gente, porque a gente tem vidas nas mãos, né? Então, precisamos fazer um equilíbrio aí de forças entre o cliente e a gente. Isso sem sombra de dúvida. Né? Eu me lembro muito de alguns casos que você já trouxe em aulas e tudo mais, em que o contexto cultural foi muito importante. Né? Isso. Eu lembro de situações, casos, tem muitos, né, de muitas aulas, eu lembro de um caso do atendimento de uma pessoa da comunidade judaica, outros casos de outras comunidades, e que o conhecimento foi importante. Eu tenho que aprender algumas coisas, e quando eu não sei, eu pergunto, diga-me uma coisa, isto é possível dentro da maneira como você vive a religião? Né? O que a tua religião te diz a respeito? Porque se eu não sei, eu tenho que perguntar, ou eu tenho que me informar em algum lugar. Mas, em geral, eu prefiro ter como primeiro informante o próprio cliente. Depois eu vou lá nos bastidores estudar um pouco mais, evidente. Né? Aconteceu uma coisa muito bonita. Uma moça tinha nascido, na verdade, na região, digamos, vou generalizar, na região norte do país. Veio para a região sudeste estudar e trabalhar, e aqui vivia. E ela tinha vários problemas de autoestima, de vida amorosa conturbada. Ela própria falava que ela lembrava um pouco a personagem rebordosa do cartunista Angeli. Que a rebordosa acordava numa banheira que ela não sabia que banheira é essa que eu estou aqui mergulhada. Que cama é essa? Que não sei o quê, com dor de cabeça, bebeu muito. E essa moça tinha alguns momentos assim. E isso estava consumo de cocaína um pouquinho, não muito, mas às vezes uma dose mal tomada pode matar uma pessoa. Uma vida insatisfatória. E a gente foi indo. E ela um dia falou assim, nossa, eu tive um sonho tão esquisito. Eu falei, olha, às vezes, quando um sonho está incomodando muito ou está se repetindo, a gente pode pensar juntos a respeito. Você quer me contar? Ela falou, sabe o que foi? Eu sonhei que eu estava nadando no mar e que estava tudo bem e tal, e que vieram os golfinhos brincar comigo. 2 golfinhos, e que a gente estava brincando. De uma hora para outra, o jogo virou, eu comecei a ser atacada pelos golfinhos. Eles ficaram furiosos comigo, me atacando, e eu acordei em desespero. Eu estou com esse sonho aqui parado. O que está parado? O que isso chama? O que isso te lembra? O que isso? E eu fazendo perguntas supostamente evocativas. E ela nada. Até que eu falei, eu vou arriscar. Tentei várias coisas. Ela falou que aquilo mexeu com ela, não sabia por que mexeu. Eu falei assim, olha, a única coisa que me ocorreu, que você não comentou, é que eu lembrei que você é da região norte. Que na região norte existem os botos. Na natureza, e existe a lenda do boto cor-de-rosa,
que engravidava as moças, se vestia de um homem muito maravilhoso durante os bailes, ficava com as moças e depois as moças, quando tinham um filho, era o filho do boto, quando porventura engravidassem mães solteiras, que este boto seduzia e ia embora. Então era um folclore sobre sedução e abandono e desamparo. E o que eu falei isso? Ela desmontou. Começou a chorar. Eu falei, eu te toquei em alguma coisa? Eu te feri? O que está acontecendo, fulana? Não estou pedindo para você parar de chorar, estou pedindo para você só dividir comigo essa dor. Ela falou, agora eu já sei com que eu chorei. Falei, o que foi? Ela falou, quando eu tinha 10, 11 anos, eu frequentemente, era um hábito, a gente nadava lá nos igarapés, né? A gente ia lá nos rios, no mar, não sei aonde lá, mas ia nadar. E a gente nadava com frequência. E teve um dia, eu estava com uns 12 anos, que veio nadar um irmão meu, depois veio outro irmão, depois vieram 2 primos. E, de repente, eu fui atacada por eles. Eu não tive como escapar. A hora que eu consegui me desvencilhar, eu corri para minha avó, a avó que cuidava dela. Eu corri para minha avó e contei o que tinha acontecido. Ela não acreditou em mim, me mandou calar a boca. E disse que se eu falasse nisso de novo, eu ia apanhar porque eu estava sendo mentirosa e ia ser castigada. Eu nunca mais falei. Aí eu falei para ela que eu estava passada com o sofrimento que ela viveu, que eu estava muito triste, que criança nenhuma devia passar por isso na vida. E ela passou por uma experiência dupla, agressão sexual de irmão e de primo, que aliás é muito comum, as estatísticas são terríveis, né? De irmão e de primo, então, família com quem ela podia contar já não podia. E quem era o cuidador principal dela, porque a mãe viajava e era pouco atenciosa, era alguém que invalidou por completo o desespero dela. E os sentimentos, né? Total. E que ela continuou tendo que conviver com os inimigos, com aqueles que a exploraram sexualmente num pacto de silêncio. E que agora eu entendia por que a vida amorosa dela, amorosa e sexual dela, era tão conturbada, tão sofrida, tão estranha, e que nem ela mesma se entendia. Ela não tinha tido. Agora, veja, se eu não entendesse de folclore, de cultura local... Você não ia conseguir acessar essas informações. Abençoada a sorte que eu tive de poder chegar lá e falar isso. Claro que eu podia errar também, nem sempre, não é sempre que eu interpreto e acerto, não é? Mas é por aí, a gente precisa de um entendimento maior do mundo. Não é a terapia que é profunda, é o terapeuta. Pode ser, mas eu acho que as duas coisas. A gente tem que ter lastro, a gente tem que aproveitar o lastro do cliente e a gente não pode ficar no raso. Eu acho que é metsalite, mussarela aí a coisa, né? Mas funciona. Muito feliz. Eu acho que isso mostra como que a clínica ainda toca e emociona. Mas se eu perder o tesão por isso, eu vou me aposentar, gente. Vou fazer curso de dança havaiana, qualquer outra coisa, mas não vou mais atender. Muito bom. Prazer imenso, né, Henrique? É, sempre prazeroso. Foi uma noite que me puxou para eu relembrar a que eu vim, para que eu escolhi esse ofício. E o balanço para mim é assim, tô cansada, tô. Dá frio na barriga muito, mas eu gosto demais. Mas vale a pena, né? E para os jovens que estiverem nos assistindo, é assim, gente, é muito bom, mas capricha, tá? Perfeito. Recado perfeito, Regina. Eu estou muito feliz, obrigada por me convidarem.
para este papo. Nós é que agradecemos a sua presença. Hoje Adorei. viajou, Pois acabou de menina. chegar de viagem e já veio para cá, né? Diretamente da rodoviária Muito para bom. o Psicologcast. Ai, que nome legal, Psicologcast. Direto para cá. Muito, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Prazer mais uma vez te ver. Obrigado por Ver tudo. vocês crescerem, fazerem o trabalho lindo que fazem, deixa o coração quentinho, viu? Que bom. Que bom. Que bom, obrigado. Rê. Prazer. E para você que está seguindo, acompanhando essa conversa muito boa até aqui, aproveita e compartilha com mais colegas, pessoas que precisam ouvir um pouco do que a gente conversou. Sigam nossas páginas, marquem lá o seu sininho para saber que o conteúdo é relevante e continue acompanhando mais episódios do Psicologcast. Até mais.